Olá, sejam bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar ideias sobre a gratidão baseadas em trechos do livro Um Dia Sem Reclamar, de Davi Lago e Marcelo Galupo. Oi. A verdade é que ninguém gosta muito de gente ingrata, né? E é difícil admitir quando somos nós os ingratos. Sem dúvida. E a obra que a gente tem aqui mergulha fundo nisso, sabe? Combinando ética, religião, com muitas referências ao pensamento cristão, claro, mas também judaico, a outras tradições. Uhum. Tudo para investigar por que a gratidão é tão central e, ao mesmo tempo, um desafio, né? Essa perspectiva cristã, ela permeia bastante a reflexão deles. Entendi. Então, nossa missão aqui é tentar extrair a essência disso tudo, o que define a gratidão para eles, por que argumentam que a gente deve cultivá-la. Certo. E como fazer isso na prática, né? Principalmente naqueles momentos mais difíceis. Ok, vamos aprofundar essa conversa. Vamos lá. O livro já começa, assim, de forma bem impactante, mostrando como a ingratidão é mal vista em tantas culturas, desde mitos gregos até figuras bíblicas como Judas Iscariotes, que é um símbolo fortíssimo de traição, né? Exato. E os autores sugerem que a raiz disso é a soberba, aquela arrogância de achar que a gente não precisa de ninguém. E o oposto, né? A gratidão ela brota justamente do reconhecimento dessa nossa dependência. Tem uma analogia ótima no livro, é a dos líquens, que só sobrevivem em simbiose. Assim, Nós também, né? Dependemos uns dos outros e, para muitos, claro, de Deus. A nossa palavra obrigado, como nota São Tomás de Aquino, é bem interessante, porque, diferente do thank you em inglês, ela parece implicar um vínculo, uma obrigação sentida com quem nos fez bem. É reconhecer uma charis, uma graça mesmo, um dom. faz todo sentido. Então não é só um reconhecimento na cabeça, é sentir uma conexão. Mas isso diferencia a gratidão de uma mera troca de favores, imaginou? Exatamente. Seria só egoísmo disfarçado, né? Como alertou o filósofo Comte Sponville. Entendi. A gratidão genuína vai muito além de quitar uma dívida. É um sentimento, quase um amor desejoso, como definiu Spinoza, por aquele que nos beneficiou gratuitamente com algo que a gente não conseguiria sozinho. E por que cultivar isso? O livro aponta uns benefícios bem concretos. Gera solidariedade. Lembra da fábula da formiga e a pomba? Sim, sim. Nos torna mais graciosos naquele sentido de atraentes, né? Outra face da charis grega, ligada à beleza, ao favor. Isso. E até impacta a nossa felicidade. Tem pesquisas que indicam mudanças no cérebro e tal. Sim, mas a argumentação deles vai além do utilitário, sabe? A gratidão nos conecta com nossa condição humana e com o espiritual. No judaísmo, por exemplo, tem a bênção do Birkat Hagomel, que é uma prece de agradecimento dita depois de sobreviver a um perigo. Ela reconhece a própria vida como um dom. Que interessante. E no cristianismo, o mandamento de honrar pai e mãe, ele estabelece uma base de justiça e gratidão entre gerações. E o apóstolo Paulo, né, ele oferece aquela perspectiva poderosa. Quando sou fraco, então é que sou forte. É um reconhecimento da dependência que, olha só, paradoxalmente, nos fortalece. Nossa, profundo isso. Mas se a gratidão traz tudo isso, por que parece tão custoso praticá-la às vezes? Um ponto que os autores levantam é essa nossa tendência a nos superestimar, a focar mais em reivindicar do que em agradecer. Pois é. O contraste entre o Forrest Gump e o Tenente Dan no filme é um exemplo disso, né? Um aceita a vida como uma dádiva, o outro se revolta. Isso toca num ponto central. A gente vive numa cultura que enfatiza muito os direitos, como observa a pensadora Victoria Campos. E às vezes a gente esquece a dimensão da graça, sabe? Do dom que não merecemos. A história de Jó, no Antigo Testamento, é um ensino profundo sobre aceitar tanto o bem quanto a adversidade das mãos de Deus, sem ficar reivindicando. Lembra daquela frase? O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Forte, muito forte. E outro desafio, claro, é conseguir ser grato no meio do sofrimento. É aquilo que Paulo instrui aos Tessalonicenses. Em tudo dai graças. Isso parece exigir uma capacidade imensa de viver o presente, né? Valorizar o agora. Como naquela parábola budista do monge que está lá saboreando um morango mesmo pendurado num penhasco.
Exatamente. E também de valorizar as pequenas coisas, as bênçãos que ainda estão em processo, sabe? Não só as grandes, as concluídas. Tipo, Pensa em Samuel erguendo a pedra de Ebenezer e dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele está reconhecendo a ajuda divina ali, no meio da batalha ainda. A prática de contar as bênçãos diárias, como naquele hino antigo Count Your Blessings, né? Conta as bênçãos. É um exercício espiritual bem nesse sentido. muito bom. E o livro ainda traz uma dica extra, né? Como lidar com a ingratidão dos outros. Jesus mesmo observou isso, com os 10 leprosos que ele curou. Só um voltou agradecendo. Pouco. Porque a ingratidão pode vir junto com outras fraquezas. Certo. Mas e quando a gente ama a pessoa ingrata? Tipo, um filho, um familiar próximo. Ah, sim. Aí a parábola do filho pródigo, que é tão significativa na fé cristã, ela aponta para a esperança da mudança, né? E para o amor que continua, que persiste. Entendi a questão da prudência. Mas e quando esse vínculo forte meio que impede o afastamento, como nesse caso da família que você falou? Então, aí entra outra perspectiva poderosa, a de continuar servindo, fazendo bem, sem necessariamente esperar reconhecimento, sabe? Meio desapegado do resultado. Hum, servir mesmo assim. É algo que ressoa com aquele conceito hindu de svadharma, cumprir o próprio dever sem se prender aos frutos. E, claro, com o mandamento cristão de amar e servir, mesmo aos que não retribuem. É a própria essência da graça em ação, né? Uau! Resumindo, então, a gratidão que emerge desses trechos do livro é bem mais que etiqueta social, né? Bem mais. É um reconhecimento profundo da nossa interdependência e, para a fé cristã, especialmente da dependência de Deus, uma recusa da soberba e um caminho para encontrar alegria nos dons recebidos, sejam eles grandes ou pequenos, mesmo nas lutas. Exato. É uma postura que, segundo os autores e as tradições que eles citam, tem o potencial de verdadeiramente, tipo, reprogramar nossa perspectiva para a felicidade e fortalecer nossos laços com os outros e com o transcendente, com Deus. E que então a reflexão final, né? Se a gratidão é esse reconhecimento da dependência e do dom gratuito, qual seria o impacto real na nossa vida e nas nossas comunidades se a gente fizesse o exercício diário, consciente, de identificar e agradecer até pelas menores bênçãos? Talvez como um ato de fé mesmo.